Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. 15 estados brasileiros anunciaram que vão vacinar toda a população adulta até o mês de outubro. Esse otimismo é reforçado pela chegada de novos imunizantes no país e a retomada na produção das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Especialistas acreditam que, se a previsão for cumprida, o número de mortes vai cair. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, mais de 160 milhões de brasileiros adultos ainda aguardam para serem vacinados contra a Covid-19, mas boa parte dessas pessoas deve ser imunizada nos próximos meses. Cerca de 15 estados brasileiros prometem aplicar pelo menos a primeira dose até o mês de outubro. A estimativa mais otimista é do Ceará, que prevê a vacinação de adultos acima dos 18 anos até agosto. São Paulo, que antecipou o calendário, promete atingir a meta até 15 de setembro. Já o Rio de Janeiro tem prazo mais longo, até o fim de outubro. Para o especialista, o impacto dessa vacinação em massa não será individual, mas coletivo. Isso porque quanto mais gente imunizada, menor o risco de transmissão. E até aquelas pessoas que não foram vacinadas acabam sendo protegidas. O principal reflexo será a queda no número de mortes. Isso, claro, se nós tivermos uma proporção de vacinadas muito grande. Para que isso aconteça, nós precisamos de 70%, 80% da população vacinada. E aí o que ocorre? Como o vírus tem dificuldade de circular entre aquelas pessoas que se vacinaram, ele começa a ser barrado em sua transmissão. Então, a transmissão dele cai muito. E com essa transmissão caindo, mesmo aquelas pessoas que não tenham se vacinado porque têm alguma contraindicação ou porque ainda não está a vacina autorizada para a sua faixa etária, mesmo essas pessoas serão protegidas. Esse otimismo foi reforçado com o anúncio da chegada de novos imunizantes no país, como as vacinas Sputnik V, a da Pfizer e a da Janssen, que é em dose única. Além disso, a retomada da produção da Coronavac pelo Instituto Butantan e da AstraZeneca pela Fiocruz vão contribuir para o abastecimento dos estados. As pessoas elas se equivocam quando acham que a vacina ela tem um impacto principalmente individual. Então, tem gente que se vacina, já corre para medir os anticorpos para ver se está protegido. Não só esses exames não são confiáveis, mas a proteção individual não é o que de fato importa. O que importa é a proteção coletiva. Ninguém fica 100% protegido, mas a chance do vírus circular diminui muito. Cada vez que o vírus circula menos, todos estão protegidos. Os vacinados, os menores de idade que não foram vacinados ainda, todos se protegem por uma imunidade coletiva. Mas o especialista também faz um alerta. Apesar das boas notícias, é preciso conter a euforia. Mesmo depois de vacinadas, as pessoas não podem voltar à vida normal e esquecer os cuidados com a doença. Aqui na cidade de Botucatu, nós fizemos um estudo parecido com Serrana, vacinamos toda a cidade, só que antes que a vacina protegesse, as pessoas começaram a se aglomerar, começaram a não usar máscara. Resultado, nas primeiras semanas após vacina, nós tivemos um aumento e não uma diminuição de casos. Agora, 4 semanas após a vacinação, é que nós começamos a ver a vacina começar a agir. Então, é importante que as pessoas saibam que a vacina ela é complementar às medidas de distanciamento social, ela não é uma alternativa. Não existe essa de vacinou, agora não usa máscara. Nós vamos deixar de usar máscara quando a pandemia estiver controlada. O Brasil tem 1,5 milhão de idosos que não foram imunizados contra a Covid-19 e quase um terço desses idosos tem mais de 80 anos. 1.558.000 pessoas com mais de 60 anos ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, só entre idosos com mais de 80 anos, quase 400 mil ainda não receberam nem a primeira dose de qualquer imunizante. A pasta da saúde afirma que não é por falta de doses que acontece o problema. O governo já anunciou ter distribuído desde 29 de abril 100% das doses necessárias para vacinar pessoas acima dos 60 anos. O país tem pouco mais de 30 milhões de pessoas da terceira idade. Mais de 28 milhões e 600 mil idosos receberam pelo menos uma dose da vacina. No grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização, que inclui pessoas com comorbidades, cerca de 26 milhões ainda estão sem nenhuma dose da vacina contra a Covid-19.
A Anvisa autorizou nesta semana a importação da Sputnik por mais 7 estados. Agora, 13 das 27 unidades da federação já têm permissão de importar o imunizante. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é para a importação excepcional da Sputnik V. Ao todo, vão ser importadas mais de 592 mil doses. Os estados brasileiros que agora têm o aval para o uso do imunizante são Amapá, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rondônia. A autorização foi concedida com as mesmas restrições que se aplicaram a outros 6 estados que também receberam, no início do mês, a permissão de importação excepcional: Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Somados, esses estados tiveram autorização para importar 928 mil doses. O processo deve atender algumas das condições impostas pela Anvisa. Ser utilizada apenas na imunização de adultos saudáveis, todos os lotes devem passar pela avaliação da Fiocruz, os estados devem enviar relatórios de risco-benefício da vacina, o imunizante deverá ser utilizado em condições controladas e, por fim, a Anvisa pode a qualquer momento suspender a importação e o uso das vacinas já importadas. A Justiça Mineira suspendeu a vacinação contra a Covid em adolescentes de Betim, na Grande Belo Horizonte. A prefeitura da cidade disse que vai recorrer da decisão. Contra a orientação do Ministério da Saúde, a cidade de Betim começou a vacinar adolescentes de 12 a 14 anos antes de terminar a imunização de todos os maiores de 18 anos e principalmente antes de vacinar a população dos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização, como idosos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidade e professores. Diante da situação, a Justiça de Minas Gerais suspendeu a vacinação desse grupo e ainda definiu que, em caso de descumprimento, o município pode pagar uma multa de R$ 500 para cada dose de vacina aplicada. A prefeitura disse que foi notificada e que não concordou com a decisão. O Ministério da Saúde afirmou que o Programa Nacional de Imunizações é o responsável por direcionar as normas básicas da vacinação da população brasileira e os gestores municipais devem seguir essas orientações. Qualquer decisão fora das normas deve ser aprovada pelo Conselho Intergestores Bipartite, composto de representantes de saúde do Estado e do município. Segundo a pasta da saúde, cabe ao gestor municipal a responsabilidade por qualquer efeito adverso na população que vier a ser vacinada fora da orientação. Nos Estados Unidos, o governador de Nova York anunciou nesta semana que o estado retirou as últimas restrições impostas por causa da pandemia de Covid-19. A iniciativa só foi possível porque mais de 70% dos adultos receberam ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Nova York é o primeiro grande estado americano que alcança esta marca, a qual o presidente Joe Biden quer chegar em todo o país antes do Dia da Independência, em 4 de julho. O estado, de mais de 20 milhões de habitantes, foi o epicentro nacional da pandemia e registrou mais de 42 mil mortes desde março de 2020. Destes óbitos, mais de 33 mil foram na cidade de Nova York, a maior do país. Tanto a cidade quanto o estado adotaram medidas muito rígidas para conter o avanço do vírus. As restrições foram levantadas progressivamente e incluíam toques de recolher, fechamento total de restaurantes e outros comércios e aulas online para os estudantes. Cuomo também revelou que, para comemorar, 13 locais emblemáticos do estado, como o edifício Empire State, serão iluminados com a cor azul e dourado. Também haverá lançamento de fogos de artifício em vários lugares. E nesta semana, a União Europeia também deu um passo rumo à normalidade ao suspender as restrições à entrada de turistas dos Estados Unidos e mais 5 países no bloco, mesmo que não estejam vacinados. A lista não inclui nenhum país da América Latina. Luz verde para os turistas americanos na Europa. A União Europeia aprovou o retorno dos viajantes dos Estados Unidos, mesmo que não estejam vacinados, mas os regulamentos prevêem que, ao chegarem, as pessoas podem ser submetidas a medidas adicionais, como testes laboratoriais ou quarentenas. Com a chegada da alta temporada na Europa, os integrantes do bloco têm se esforçado para permitir pelo menos parte dos viajantes de outros países, para impulsionar a atividade econômica. A União Europeia fechou suas fronteiras externas em março
março de 2020 para viagens não essenciais e mantém uma lista de países cujos cidadãos podem entrar no bloco europeu como turistas. Até agora, entre as nações autorizadas estavam Japão, Coreia do Sul, Austrália, Israel e Nova Zelândia. Para ser incluído na lista, um país deve ter registrado menos de 75 novos casos de coronavírus por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores à decisão. Para permitir a movimentação dos europeus dentro do espaço único, o bloco também deu início à implantação de um visto de saúde que atesta que o portador foi totalmente vacinado, teve resultado negativo ou já está imune por ter sido previamente contaminado. A manada, que faz uma longa jornada de mais de 500 quilômetros e prende a atenção da China, decidiu fazer uma pausa para esperar um elefante atrasado, que ao que parece quer seguir o próprio caminho. Vamos ver. A saga dos elefantes na China deu uma parada estratégica. A manada decidiu fazer uma pausa à espera de um membro atrasado. O animal, ao que parece, resolveu criar o próprio caminho. O macho jovem de cerca de 10 anos se afastou da manada no início do mês e está cada vez mais longe. A atitude dele levou as fêmeas a decidir caminhar mais devagar e fazer uma parada próxima Kunming, a capital da província de Yunnan. O resto do grupo tentou chamar o atrasado com fortes solavancos, mas o elefante não acelerou o passo, nem se aproximou. Os machos jovens costumam deixar a manada para viverem sozinhos quando alcançam a maturidade sexual. Um total de 15 elefantes, incluindo 3 filhotes, já percorreu mais de 500 quilômetros no sudoeste da China. A jornada começou depois que eles deixaram a reserva onde vivem em Xishuangbanna, região fronteiriça com Laos e Mianmar, no início do ano. Os elefantes mantêm a China atenta e a emissora nacional CCTV transmite ao vivo pela internet as ações da manada 24 horas por dia. Milhares de pessoas já tiveram que abandonar suas casas por preocupação. Os animais parecem ter boa saúde e ninguém foi ferido quando eles se aventuraram nas cidades, atravessaram estradas e visitaram fazendas e residências em busca de comida. O dano à agricultura causado pela marcha se aproxima de 1 milhão de euros. E você vai ver ainda nesta edição, juros mais baixos aquecem o mercado imobiliário e atraem o que querem realizar o sonho da casa própria. E ainda, cena inusitada em Nova York, família de patos cruza avenidas e para por alguns momentos o tráfego da cidade. Os detalhes daqui a pouco, até já. Juros mais baixos aquecem o mercado imobiliário e atraem aqueles que querem realizar o sonho da casa própria. A expectativa do setor é que os bancos financiem 157 bilhões de reais só neste ano. O André queria comprar uma casa na praia, mas estava esperando o melhor momento. E ele chegou, com os juros do financiamento mais baixos. É um sonho, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros tem esse sonho de ter uma casa, né? Tanto uma casa própria como uma casa na praia. E aí eu estava de olho no mercado, né? No mercado imobiliário, já há um bom tempo já, eu e a minha esposa. E aí eu esperei um pouco e vi que uma baixada, uma facilitada do governo, a gente optou por comprar uma casa de veraneio na praia como forma de investimento também. O financiamento, né, é bem mais em conta, em vista do que a gente fez um simulado há 2 anos atrás. Né, a gente fez um pré-simulado e o mesmo valor de entrada, da mesma forma. De 2 anos atrás, com agora que a gente fez a compra, valeu muito a pena. A diferença foi muito grande, foi gritante. Segundo especialistas, esse é um ótimo momento para financiar um imóvel, já que a média das taxas de juros caíram de 11% para menos de 7% ao ano. Na prática, funciona assim. Com a redução da taxa de juros, o valor da prestação também fica menor. E é muito mais fácil para caber no bolso do comprador. Ainda é um bom momento para comprar imóvel. As taxas de juros estão num patamar historicamente muito baixo. Portanto, você consegue fazer um
um financiamento numa taxa raramente vista no país. Alguns anos atrás, nós estávamos nesse patamar de 11%, essa queda para um pouco menos de 7%, ou agora talvez um pouquinho em torno dos 7%, faz uma diferença muito grande. Quer dizer, cada redução, cada 1% que você tirar da taxa de juros, você diminui de uma maneira importante a parcela mensal que o comprador tem que pagar. No ano passado, os bancos liberaram 124 bilhões de reais para o financiamento de imóveis. De acordo com os dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP, as operações entre janeiro e março chegaram ao valor recorde de 43,1 bilhões de reais, com quase 190 mil unidades vendidas. Apesar da pandemia, que é um negócio seríssimo, com tantas mortes, com tantos problemas acontecendo para muita gente, as pessoas que não perderam renda e que estão com alguma poupança estão aproveitando o momento para, justamente, talvez por conta do juro baixo, estão se sentindo motivadas a comprar imóvel. Então, por exemplo, para esse ano, a previsão da ABCIP para crescimento do crédito imobiliário em 2021 era, no início do ano, de 27% de aumento em relação a 2020. Nesse momento, a gente já reviu isso para cima, então nós estamos esperando que vá crescer em 2021 sobre 2020 34% o financiamento habitacional. Então, o imobiliário em geral. Então, é um crescimento muito expressivo, sim. É um momento muito favorável do crédito imobiliário como um todo. Segundo a ABCIP, o setor deve seguir nesse ritmo de crescimento, mas tudo vai depender de alguns fatores fundamentais, do controle da inflação e, principalmente, da pandemia do novo coronavírus. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, manteve inalteradas as taxas de juros. A avaliação é que a inflação é transitória. O Banco Central americano estima que o crescimento da economia será de 7% este ano. O Federal Reserve, como é chamado o Banco Central americano, manteve suas taxas de juros perto de zero. Logo depois do anúncio, seu presidente, Jerome Powell, concedeu uma entrevista coletiva. O BC dos Estados Unidos considera que os preços vão aumentar mais do que o esperado este ano, mas de forma transitória, e por isso poderia elevar os juros só em 2023. A inflação deverá ficar em 3,4% este ano, contra os 2,4% estimados anteriormente. O Federal Reserve acredita que a inflação vai começar a se estabilizar perto da meta já no ano que vem. O crescimento da economia será de 7% este ano, contra os 6,5% estimados em março. A projeção é que o desemprego fique estável em 4,5%. Um satélite revelou imagens animadas de uma gigantesca nuvem de pó vinda do deserto do Saara em direção às ilhas do Caribe. O fenômeno pode provocar aumento das temperaturas e reduzir as chuvas. Areia do Saara fora do deserto. É o que registram imagens animadas de um satélite que revela uma nuvem de poeira vinda do continente africano. A imensa camada de pó proveniente das areias do deserto mais extenso do planeta cruza o Oceano Atlântico em direção às ilhas do Caribe. O fenômeno dura vários dias e noites e provoca uma massa de ar quente e seca que, embora aumente as temperaturas, neutraliza a formação de ciclones tropicais. Especialistas afirmam ainda que o pó do deserto do Saara causa uma sensação de intenso calor e uma redução das chuvas. A nuvem já havia atingido cidades como Cuba e Miami no ano passado. De acordo com estudiosos, a gigantesca nuvem do continente africano pode favorecer a reprodução do sargaço, uma alga que polui as praias da região. A cidade de Nova York é conhecida pelo ritmo agitado e por nunca dormir, mas também pode ser um local de surpresas, como essa família de patos que cruzou avenidas e parou por alguns momentos o tráfego da cidade. Olha só. Uma imagem que não se vê todos os dias em Nova York. Uma pata saiu com seus patinhos para passear, chamando a atenção de todos em uma área central do Brooklyn. Surpresas, várias pessoas que passavam na hora pararam o tráfego para ajudar a mãe e os filhotes a atravessar as ruas. A família entrou até em uma lanchonete. Os moradores do bairro usaram migalhas de pão para tentar ajudar a direcionar o grupo. Após o passeio, a mamãe pata e seus patinhos chegaram a um parque em segurança.
E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!